A Ascensão do Dragão. Uma história ilustrada da dinastia Targaryen volume 1. Autores, George Raymond Richard Martin, Hélio Miguel Garcia Júnior e Linda Maria Antonson. Tradução pela Jana Bianchi e Diogo Ramos. Livro completo na playlist nesse canal, quem teve a ideia de estudar o universo. Uma ótima leitura. Capítulo 19. A Dança dos Dragões. Na mesma noite em que o rei Viserys morreu, seu corpo foi descoberto por um criado que correu para dar a notícia à rainha Alicent e apenas a ela. Não se sabe se isso se deu por a rainha ter ordenado que os guardas e criados de Viserys avisassem apenas a ela caso qualquer coisa acontecesse ou se porque ela foi responsável por acelerar a morte do esposo, mas o fato é que Alicent passou a estar em posição de vantagem em relação à rival. A princesa Rhaenyra, herdeira escolhida de Viserys, se estava longe, em sua morada em Pedra do Dragão, prestes a dar à luz o sexto bebê. No meio da noite, a rainha e Sor Criston Cole assumiram o controle dos aposentos do rei e enviaram outros cavaleiros da Guarda Real para convocar o pequeno conselho. Os cavaleiros da Guarda Real não estavam todos em Porto Real no momento da morte de Viserys. 2. Sor Erric Cargill e Sor Loren Marbrand se estavam em Pedra do Dragão com Rhaenyra. Os 5 que se encontravam em Porto Real eram Sor Criston Cole, o senhor comandante da Guarda Real, o Sor Arric Cargill, irmão gêmeo de Sor Erric, o Sor Ricard Thorne, o Sor Setefon Darklin, e Sor Willis Fell. O conselho se reuniu nos aposentos da rainha Alicent. De acordo com o livro Dança dos Dragões, uma história verdadeira, de Munkun, o Conselho Verde foi informado do falecimento do rei. Sor Otto Igotover, à mão, imediatamente abordou o tópico da sucessão e propôs coroar o Aegon mais velho. Do pequeno conselho, apenas Lord Besbur foi contra a ascensão de Aegon ao trono de ferro. Ele defendia a linhagem valeriana de Rhaenyra, superior à do irmão. Citou também a idade dela, o fato de que era princesa de Pedra do Dragão, o de Viserys ter se negado repetidamente a alterar a linha de sucessão para favorecer Aegon e a promessa de apoiar Rhaenyra que muitos cavaleiros e centenas de senhores, grandes e pequenos, tinham feito. Os relatos mais detalhados do que se passou na noite do falecimento de Viserys vêm do grande mestre Munkun, que se baseou nos escritos do predecessor, o grande mestre Orville, assim como em um extenso catálogo de documentos, entrevistas com testemunhas e mais. O pequeno conselho na época consistia nas seguintes pessoas: Rainha Alicent, Sor Otto Igotover, mão do rei e pai de Alicent, Sor Criston Cole, senhor comandante da Guarda Real, Grande Mestre Orville, Lord Lyman Besbur, senhor de Bosquemel, mestre da moeda desde a época de Jaehaerys, exceto pelo breve mandato do príncipe Daemon. Sor Tyland Lannister, senhor almirante mestre dos navios, irmão do senhor de Rochedo Casterly. Larys Strong, conhecido como Larys, o Pé Torto, senhor de Arrenhal, mestre dos sussurros e senhor confessor. Lord Jasperfield, conhecido como Barra de Ferro, senhor da Casa Chovosa, mestre das leis. Refutando as objeções de Lord Besbur, Sor Tyland argumentou que muitos daqueles que tinham feito tal juramento estavam mortos, uma vez que já se passaram 24 anos desde o dia em que aqueles votos haviam sido proferidos. Lord Jasperfield, o mestre das leis, mencionou o grande conselho de 101 depois da conquista e as sagradas tradições dos ândalos que davam precedência à linhagem masculina. Sor Otto alertou para a possibilidade de o príncipe Daemon, como consorte de Rhaenyra, acabar sendo o governante, na prática, e Alicent expressou seu temor de que seus filhos nunca mais estivessem em segurança. Sor Criston Cole então reafirmou a crença de que os filhos mais velhos de Rhaenyra eram bastardos e nunca deveriam ter a permissão de se sentar no trono de ferro. Lord Besbur viu todos esses argumentos como traição e tentou deixar o recinto. O que aconteceu em seguida é incerto, mas não há dúvidas de que Lord Besbur encontrou um fim desagradável. O grande mestre Orville afirmou que Besbur foi detido à porta por Sor Otto e confinado em uma cela preta nas masmorras, onde morreu esperando julgamento. O septão Eustace diz que Sor Criston Cole forçou Besbur a voltar para o lugar e cortou sua garganta ainda à mesa. O formidável cogumelo também botou a culpa em Sor Criston, porém, na versão dele, Criston jogou Besbur pela janela, e o homem morreu empalado em espigões de ferro no fosso seco lá embaixo. Independentemente de como Lord Besbur pereceu, todos concordam que ele foi o primeiro homem a morrer na guerra que seria conhecida como Dança dos Dragões.
Com Besbur fora do caminho, Lares Strong, mestre dos sussurros e senhor de Arrinhal, ordenou que os conspiradores fizessem um juramento de sangue. Assim que o dia seguinte nasceu, Sir Criston Cole deixou a sala do conselho e começou o processo de prender todos os senhores e cavaleiros da corte que simpatizavam com Rhaenyra. Outros cavaleiros da guarda real foram enviados para encontrar os filhos da rainha Alicent e os trazer até ela para que ficassem sabendo do acontecido. O próprio príncipe Aegon não estava na Fortaleza Vermelha, e sim farreando na cidade, acompanhado de uma mulher que não era sua esposa. O septão Eustace alegou que Aegon de início se negou a participar do esquema para coroá-lo, mas que Sir Criston o convenceu dizendo que, caso contrário, Rhaenyra não permitiria que ele e seus irmãos e irmãs sobrevivessem. Em seguida, foram empregadas medidas para proteger a cidade para os verdes. O comandante da patrulha da cidade e os oficiais que protegiam os 7 portões de Porto Real foram todos convocados à Fortaleza Vermelha. 2 dos oficiais e o próprio comandante tinham fama de serem leais a Rhaenyra, então foram jogados na masmorra. O enorme Sir Luthor Largen foi promovido dentre os oficiais restantes e se tornou o novo comandante. O Sr. Gainine Gotover, irmão da rainha, foi apontado como adjunto de Sr. Luthor. Depois que Sr. Tyland Lannister foi nomeado mestre da moeda e senhor tesoureiro no lugar de Besbur, foi decidido que o tesouro real seria dividido em 4 partes. Por segurança, uma série enviada ao Banco de Ferro de Braavos, outra, a Rochedo Casterly, e outra, a Vila Velha. O último quarto do dinheiro seria usado para contratar mercenários e financiar subornos e presentes quando preciso. Com Sr. Tyland como novo mestre da moeda, outro mestre dos navios era necessário, e Sr. Otto enviou um corvo às Ilhas de Ferro para convidar o jovem Lord Dalton Greyjoy para assumir o cargo, mas não recebeu resposta. Por vários dias, corvos carregaram mensagens por todos os 7 reinos para os apoiadores dos Verdes, assim como para procurar novos aliados. E, enquanto isso, Viserys apodrecia silenciosamente em seus aposentos, sem septões ou irmãs silenciosas para cuidar de seus restos mortais. Os anais do Grande Conselho de 101 depois da conquista foram recuperados e analisados para determinar quais senhores tinham apoiado a pretensão de Viserys e quais haviam defendido Rhaenys e seus filhos, se era mais provável que estes ficassem do lado de Rhaenyra. O senhor que mais deixou o conselho em dúvida foi Borros Baratheon, filho do falecido Boremon Baratheon. Os Baratheon tinham apoiado Rhaenys e seus filhos, mas talvez a razão fosse simplesmente o fato de Boremon ser filho da rainha viúva Alyssa da casa Velaryon, e, portanto, tio de Rhaenys. Será que poderia ser influenciado a passar para o lado de Aegon? Aemon Targaryen que, então aos 19 anos, era um cavaleiro habilidoso e usava uma safira na órbita que o primo Lucerys deixará vazia, foi enviado à Ponta Tempestade montado em Vagar. O objetivo dele era conseguir o apoio de Lord Borros propondo a própria mão em casamento a uma das filhas do Lorde. Quando partiu, porém, o cheiro desagradável que vinha dos aposentos de Viserys era inconfundível, e Alicent soube que não tinham mais tempo. Assim, a morte do rei e a ascensão de Aegon foram oficialmente anunciados uma semana depois do falecimento de Viserys, no 10º dia da terceira lua de 129 depois da conquista. A coroação de Aegon aconteceu no Fosso dos Dragões, cerimônia na qual a coroa de aço valeriano e rubis que pertencia ao rei em homenagem ao qual o jovem fora nomeado foi colocada em sua cabeça por Sr. Criston Cole. O idoso alto septão estava frágil demais para participar, então o próprio septão Eustace ungiu o rei. Entre aqueles cuja presença era razoável esperar, houve uma ausência notável, o Sr. Cetefon Darken da Guarda Real, que desertara no meio da noite com um punhado de homens e pegara um navio em direção à Pedra do Dragão. Com ele foi a coroa do rei Viserys, que já Elhaeres, o velho rei, tinha sido o primeiro a usar. Em Pedra do Dragão, os gritos de Rhaenyra encheram seus aposentos ao longo de 3 dias de trabalho de parto que começaram uma lua cheia antes, quando receberá notícias da usurpação de Aegon e tiveram um acesso de raiva. Enquanto dava à luz, xingava os meios-irmãos e a mãe deles e a criança lutando em seu útero também. A filha de Rhaenyra nasceu natimorta, segundo o cogumelo, tinha uma cauda grossa e escamosa. Rhaenyra culpou os usurpadores pela morte da única filha mulher, a quem deu o nome de Visenya. Depois disso, o Conselho Preto de Rhaenyra, como Munkun o chamou em seu Uma História Verdadeira, se reuniu. Rhaenyra o presidiu, com o príncipe Daemon de um lado e o conselheiro mestre Gerardes do outro.
Também presentes estavam seus 3 filhos mais velhos, Jace, Luke e Joffrey, embora nenhum dos 3 ainda houvesse alcançado a maioridade, além dos cavaleiros da guarda real Sor Erric Cargill e Sor Loren Marbre. Vários outros senhores menores e vassalos de Pedra do Dragão também se sentaram à mesa do conselho. Entre eles estavam Lord Celtigar, Sataunton, Massey, Baremon e Darklin, mas o mais proeminente era Lord Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, com o qual viera também a valente princesa Rhaenys. Os verdes tinham uma série de vantagens sobre os pretos. Em seus primeiros movimentos, haviam garantido o trono de ferro e o apoio dos mais importantes oficiais do reino. Também tinham mais forças à disposição, mesmo considerando apenas a hoste que Lord Ormund, sobrinho de Sor Otto, podia comandar como senhor de Vila Velha. Também tinham muitos recursos financeiros vindos dos apoiadores, as 3 maiores cidades dos 7 reinos, Porto Real, Vila Velha e Lannisporto, se estavam sob domínio dos verdes. Em contrapartida, os pretos tinham a fortuna e a vasta frota da Casa Velaryon, a experiência militar do príncipe Daemon graças à sua longa campanha nos degraus e seus dragões. Aegon e seus irmãos e irmãs só comandavam 4 dragões adultos, um Sunfire, de Aegon, ou Vagar, de Aemon, a maior dragão viva na época, o Dreanfire, de Elaena, e Tessarion, de Daeron. Rhaenyra tinha o dobro disso, o Syrax, dela própria, Caraxes, de Daemon, Vermax, de Jacaeres, Larrax, de Lucerys, Tiraxes, de Joffrey, Tempestade, de Aegon mais novo, já ainda não montado pelo jovem, Meleis, de Rhaenys, e Bailalua, de Baela, ainda pequena demais para carregar sua cavaleira. Além disso, ainda havia outros 6 dragões ainda não reivindicados em Pedra do Dragão. Dentre os que já haviam tido mestres antes estavam Asa Prata, antiga montaria da boa rainha Alysanne, Fumaresia, outrora orgulho e alegria de Laenor, e Vermitor, que não era montado desde a morte do rei Jaeliaeres. Havia também 3 dragões selvagens conhecidos como Roubo, Svelha, Fantasma, Cinza e Canibal. Se pudessem encontrar cavaleiros para eles, os pretos teriam 12 dragões, 3 vezes mais que os verdes. Lord Celtigar recomendou que pegassem os dragões que tinham e atacassem Porto Real imediatamente, mas o Serpente Marinha e o Príncipe Daemon foram contra. Em vez disso, Daemon insistiu que Rhaenyra fosse formalmente coroada e declarada governante por direito, convocando os senhores dos 7 reinos a se lembrar de seus antigos juramentos e deveres. Os Lannister e talvez os Tyrell ficassem do lado de Aegon, mas as demais grandes casas poderiam ser conquistadas. Rhaenys tinha certeza de que Ponta Tempestade apoiaria seus netos, como havia feito na época de Boremo. Daemon acreditava que também teriam o apoio de Lady Jane Arryn, que governava o vale, e talvez fosse possível convencer Lord Greyjoy a se juntar a eles, já que Greyjoy ainda não se comprometera com a causa de Aegon. Também havia a possibilidade de o norte ficar do lado deles, mas garantir tal apoio era menos urgente, pois Lord Stark demoraria muito tempo para juntar uma hoste e marchar para sul. Para mobilizar apoio nas terras fluviais, o príncipe Daemon resolveu ir com suas forças até Arrinhal, onde dominaria o castelo e o tornaria sua base de operações. A goela, o corpo de água que havia entre Porto Real e o Mar Estreito, seria fechada pela frota de Lord Corlys enquanto a princesa Rhaenys voava em Meleis para queimar qualquer navio que tentasse lutar em nome de Aegon. E, em vez de enviar corvos para as moradas dos grandes senhores, Jacaeres insistiu que ele e os irmãos fossem pessoalmente, de modo que os dragões impressionassem os senhores com seu poder. A princesa concordou com o plano, mas fez os 2 filhos mais velhos jurarem com a mão sobre o Estrela de 7 Pontas que não participariam de nenhum conflito. Jace, aos 14 anos, faria a jornada mais longa até o vale e depois de lá até Porto Branco e Winterfell. O Luke, aos 13, voaria até Ponta Tempestade para ter com Lord Borros. Com os planos definidos, a única coisa que faltava era a coroação. Esta foi conduzida de forma apressada no dia seguinte, com apenas algumas centenas de pessoas presentes. Sor Setefon Darklin chegará a tempo de presentear Rhaenyra com a coroa do pai dela, Viserys, e o príncipe Daemon a colocou sobre a cabeça da rainha. Daemon assumiu o cargo de protetor do território, e Jacaeres foi nomeado príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro de Rhaenyra. A primeira atitude da nova rainha coroada foi declarar que Sor Otto e Gotover e a rainha Alicent eram traidores, mas ela disse que pouparia suas vidas se dobrassem o joelho perante ela.
Quando Aegon II soube da coroação da meia-irmã, inicialmente exigiu sua cabeça, mas depois foi convencido a oferecer um tratado de paz se ela se dobrasse para ele. Os termos foram levados até Pedra do Dragão pelo grande mestre Orville, mas Rhaenyra os rejeitou veementemente e depois forçou Orville a admitir que ela fora nomeada herdeira pelo rei Viserys. Rhaenyra arrancou o colar de elos do mestre e nomeou seu conselheiro de confiança, mestre Gerardes, como novo grande mestre antes de enviar Orville de volta para Porto Real. Com monarca algum querendo ceder, a guerra começou com força total. O príncipe Daemon voou em Carachis até Arrenhal e pousou na pira do rei. O castelão idoso, Sor Simon Strong, removeu seus estandartes e se entregou imediatamente, o que significava que o grande castelo, seu tesouro e uma dúzia de reféns passaram para as mãos dos pretos. A vitória sem derramamento de sangue transformou Arrenhal em um ponto de reunião, com milhares de plebeus e cavaleiros menores marchando para se juntar às forças de Príncipe Daemon. Os senhores do Tridente seguiram uma estratégia diferente. O idoso e adoentado Grover Tully, senhor supremo do Tridente e senhor de Correrio, se insistia que Aegon era o rei e que a casa Tully lutaria para defender seus direitos. No entanto, estando acamado, dependia de outros para transmitir seus comandos e seu neto e herdeiro, Sor Elmo Tully, discretamente garantiu que Correrio apenas barrasse os portões e ficasse em silêncio. Inúmeras casas das terras fluviais se declararam a favor de Rhaenyra. Sor Forrest Frey, o Otolo Frey o que um dia pedirá a mão dela em casamento, comandou um contingente saindo das Gêmeas. Lord Samwell Blackwood, que já duelara com Sor Amos Bracken pela mão de Rhaenyra, fez a mesma coisa. Outros apoiadores dela incluíam Casa Moton de Lagoa da Donzela, Casa Piper do Castelo de Donzela Rosa, Casa Roote de Arrovai, Casa Darry de Darry, Casa Malister de Guardamar, Casa Vance de Pouso do Viajante. Os senhores dos rios não foram unânimes, porém. Os Bracken e a Casa Vance de Atranta se declararam favoráveis ao rei Aegon. Enquanto Daemon arregimentava apoio nas terras fluviais, o príncipe Jacaerys seguia em Vermax até o Vale de Arrys. No alto salão do Ninho da Águia, Lady Jane declarou que, por ser mulher, seu comando fora desafiado 3 vezes por parentes homens, e, por causa disso, convocaria os vassalos do Vale para lutarem em apoio à rainha Rhaenyra. Além disso, a mãe de Rhaenyra, a rainha Aemma, fora uma Arryn. No entanto, temendo os dragões do rei Aegon, Lady Jane pediu que o príncipe se comprometesse a mandar cavaleiros de dragão para defender o Vale e o Ninho da Águia. O príncipe concordou e seguiu para o norte. O livro Uma História Verdadeira, de Munkun, diz que Cregan e Jacaerys ficaram muito próximos durante o tempo que passaram juntos, talvez até fazendo um juramento de irmãos de sangue. A versão mais disparatada, do Septão Eustace, afirma que já se passou boa parte da visita tentando fazer Cregan largar os deuses antigos e se converter à fé dos Sete. Mas o relato de Cogumelo é o mais curioso, pois diz que Jacaerys se apaixonou por Sarah Snow, filha bastarda do falecido Lord Rickon Stark, e se casou com ela trocando votos diante da árvore coração de Winterfell. Também diz que Vermax botou alguns ovos de dragão nos subterrâneos de Winterfell. Os senhores das 3 irmãs, filhas juradas ao Ninho da Águia, também prometeram lealdade. Lord Desmond Manderly de Porto Branco se encontrou com o príncipe na corte do Tritão e negociou com ele, conseguindo um contrato que prometia a mão de sua filha mais nova ao príncipe Joffrey no fim do conflito. Dali, Jacaerys voou para Winterfell. Cregan Stark tinha apenas 21 anos em 129 depois da conquista e já era senhor de Winterfell desde os 13. Quando chegou à maioridade, aos 16, seu tio se negou a abrir mão da regência, e o jovem se rebelou, tirando-o do poder. Desde então, comandava o norte com mão firme, embora justa. Jacaerys chegou num momento em que Winterfell lidava com fortes nevascas trazidas pelo outono, e Lord Stark estava se preparando para o inverno vindouro. Os relatos sobre o que ocorreu durante a visita do príncipe variam, mas todos concordam que o príncipe Jacaerys e Lord Cregan fizeram um pacto de gelo e fogo o que dizia que Rickon, o único filho e herdeiro de Lord Cregan, iria se casar com a primeira filha de Jacaerys quando esta tivesse idade suficiente. Tanto Daemon quanto Jacaerys foram bem-sucedidos em suas missões, mas o príncipe Lucerys se deparou com uma situação bem diferente.
Pois quando chegou em Ponta Tempestade, montado em Arrax, encontrou o príncipe Aemon já instalado ali, o mesmo príncipe do qual arrancara o olho 6 anos antes. Aemon vinha sendo bem tratado por Lord Borros, que organizara banquetes e justas em sua honra e aceitara a proposta de Aemon de se casar com uma de suas filhas. Já Lucerys foi recebido com muito mais frieza. Aemon zombou dele abertamente, e Lord Borros perguntou com qual de suas filhas ele iria se casar, e infelizmente para Luke, porém, ele precisou admitir que já fora prometido a Rhaena, uma das filhas gêmeas de Daemon e Laena. Borros dispensou Lucerys, mas interveio quando Aemon tentou arrancar o olho do sobrinho em vingança, dizendo que não queria sangue derramado sob seu teto. Foi uma afirmação que Aemon levou ao pé da letra. Quando Lucerys foi embora montado em Arrax em meio a uma tempestade crescente, Aemon seguiu em Vagar, instigado, dizem, pela segunda filha de Borros, Maris. Vagar pegou Arrax logo acima da Baía dos Naufrágios e matou o dragão mais novo, arremessando Lucerys para a morte no mar tempestuoso lá embaixo. A morte do príncipe de 13 anos deu início a uma fase nova e muito mais violenta da dança. Quando Aemon voltou a Porto Real, não recebeu os elogios que esperava da mãe e do avô. Ambos sabiam que o assassinato de Príncipe Lucerys levaria a retaliações. No entanto, o rei Aegon saudou o irmão como um herói e deu um grande banquete em sua homenagem. Em Pedra do Dragão, a rainha Rhaenyra desfaleceu quando soube por um corvo da morte do filho. Mais tarde, outro corvo de arranhal levaria até ela a curta resposta do príncipe Daemon à notícia da morte do enteado, olho por olho, filho por filho. Lucerys será vingado. O príncipe Daemon, outrora conhecido como o príncipe da cidade, ainda tinha amigos e aliados secretos tanto na corte quanto dentro de Porto Real. Uma em quem confiava completamente era a antiga amante Misaria, o Verme Branco, que conhecia cada canto obscuro da cidade a qual retornará. Ao ser contatada, a mulher orquestrou a vingança do príncipe, encontrando 2 agentes, um sargento e antigo manto dourado conhecido como Sangue e um caçador de ratos conhecido como Queijo. O caçador conhecia as passagens e os túneis secretos da Fortaleza Vermelha tão intimamente que conseguiu fazer o companheiro entrar na Torre da Mão sem atrair atenção alguma. Foram juntos até o quarto da rainha Alicent, amarraram e amordaçaram a rainha e estrangularam sua criada de quarto. Depois, aguardaram. Quando a rainha Elaena chegou com os 3 filhos, Jaehaerys, o herdeiro de Aegon, sua irmã Jaehaera e Maelor, o irmão mais novo, então com 2 anos, para uma visita à avó, como fazia quase todos os dias, Sangue e Queijo a detiveram. Disseram a Elaena que estavam ali para cobrar uma dívida e perguntaram qual dos seus 2 filhos deveria morrer. A rainha implorou para ser ela mesma morta no lugar, mas Sangue e Queijo responderam que tinham recebido a missão específica de matar um filho. Elaena, às lágrimas, escolheu Maelor, então Sangue se virou e matou o príncipe Jaehaerys diante dos olhos da mãe, arrancando sua cabeça. Elaena gritou e os homens fugiram, levando a cabeça do príncipe. Sangue foi capturado 2 dias depois, ainda com a cabeça de Jaehaerys escondida em um saco. Foi interrogado e torturado, e acabou admitindo que o príncipe Daemon lhe prometera uma recompensa através da mulher que o contratara, uma estrangeira de pele muito clara que as prostitutas da cidade chamavam de Miséria. Sangue foi submetido a 13 dias de tormento, até que enfim lhe permitiram morrer. Nem Queijo, nem Misaria foram encontrados, e em um arroubo de raiva, o rei Aegon II mandou enforcar todos os caçadores de ratos da cidade. A pobre rainha Elaena nunca se recuperou do horror que fora forçada a fazer, se do que testemunhara. A guerra nas terras fluviais se tornou ainda mais violenta depois da vingança de Daemon. Forças sob o comando de Lord Samwell Blackvold, portando os estandartes de Rhaenyra, invadiram as terras Bracken, pilhando e saqueando. Quando juntaram uma hoste grande o suficiente, os Bracken, que apoiavam Aegon, retaliaram. Soramós Bracken matou Lord Samwell em combate individual, sendo depois também morto quando uma seta de represeiro, supostamente lançada pela irmã de 16 anos de Lord Samwell, Alysanne Blackvold, penetrou a fenda de seu elmo. Ainda assim, no que mais tarde ficaria conhecido como Batalha do Moinho Ardente, os Bracken foram derrotados pelos seguidores de Rhaenyra e bateram em retirada por ordem de Sir Rylon Rivers até sua sede em Barreira de Pedra apenas para encontrar o príncipe Daemon, que já havia tomado o castelo, mantendo como prisioneiro Lord Humphrey Bracken e boa parte de sua família.
Os Bracken se entregaram, e os apoiadores restantes do rei Aegon nas terras fluviais viraram a casaca. A essa altura, os dois lados portavam estandartes diferentes para se distinguir em meio ao furor da batalha. O rei Aegon II mudou o tradicional dragão vermelho dos Targaryen para dourado, cor de seu dragão Sunfyre, enquanto Rhaenyra escolheu dividir seu estandarte em 4 e juntar o brasão de armas dos Targaryen aos das casas Arryn e Velaryon, em homenagem às casas da mãe e do primeiro esposo. Soroto e Gotover não mediu esforços para angariar mais aliados e apoiadores, fazendo até propostas a Coren Martell, príncipe de Dorne, que lutara com Daemon pelo controle dos degraus, mas o príncipe dornês recusou. Na Campina, Vila Velha e a Árvore estavam firmemente decididos pelo lado de Aegon, mas muitas casas de destaque ainda portavam os estandartes de Rhaenyra, entre eles os Costane das Três Torres e os Mulendori de Terraltas, vassalos dos Igotover, além dos senhores da marca Lord Tarly de Monte Chifre, Lord Rovan de Bosquedouro e Lord Green de Escudogris. A comoção da casa Besbour pedindo pela libertação de Lord Lyman, de cuja morte ainda não tinham ficado sabendo, e o fracasso da Fortaleza Vermelha em responder fizeram com que a mãe do pequeno Lord Tyrell retirasse o apoio ao rei Aegon e, em vez disso, declarasse que Jardim de Cima não assumiria lado algum no conflito. Quando o rei Aegon exigiu de forma rabugenta que o avô tomasse alguma atitude quanto às casas traidoras, Soroto mirou no bloqueio dos Velaryon, recorrendo ao reino das Três Filhas, que não tinha motivos para gostar de Lord Corlys e do príncipe Daemon. O Conselho de Magisters das Cidades Livres de Lys, Miritirod concordou em debater a ideia, mas seu processo de tomada de decisões era muito lento e trabalhoso. Irritado, Aegon retirou Soroto do cargo de mão e nomeou Sor Criston Cole em seu lugar. A primeira medida que tomaram juntos foi ir até as masmorras e urgir aos senhores presos que se recusassem a dobrar o joelho, dando a eles uma última chance. Os lordes Buttervel, Stockevort e Rosby foram os únicos senhores aprisionados que escolheram renegar os juramentos feitos a Rhaenyra e se curvar perante Aegon. Já os lordes Aiford, Merryviarter, Art, Bucler e Casvel, assim como Lady Fel, 8 cavaleiros donos de terras e cerca de 40 servidores e criados, preferiram a morte à desonra de quebrar seus votos. Foram rapidamente liquidados pelo magistrado do rei. Buscando vingança pela morte do filho Jaelaeres, Aegon enviou Soraric Cargill da Guarda Real para se infiltrar na Cidadela de Pedra do Dragão por sugestão de Sor Criston. Ele e o irmão gêmeo, Sor Erric, eram tão parecidos que nem mesmo os irmãos juramentados eram capazes de distinguir um do outro, e isso permitiria que Sor Erric perpetrasse seu ato sangrento fingindo ser o irmão, embora não se saiba se a ordem que recebeu foi a de encontrar e matar os filhos de Rhaenyra ou a própria rainha rebelde. Um barco de pesca o levou até um vilarejo em Pedra do Dragão, e de lá ele entrou no castelo com facilidade. No entanto, conforme se aproximava dos aposentos reais, um golpe de azar fez com que se deparasse com o único homem que saberia quem ele era de verdade, o próprio irmão. O que se seguiu foi digno de ser eternizado em canções, com 2 irmãos que se amavam forçados a lutar até a morte em nome do dever e da honra. Cogumelo, porém, alega que os Cargill feriram mortalmente um ao outro em segundos, ambos xingando e chamando o outro de traidor. Com o fracasso dos planos de vingança, o rei Aegon fez com que Sor Criston mirasse nos senhores que tinham participado do Conselho Preto. Liderando uma companhia de 2.000 homens, Sor Criston marchou até Rosby Stockevort, onde os senhores que haviam declarado lealdade pouco antes foram forçados a juntar suas forças às dele. Em Valdocaso, seu exército atacou a cidade, saqueando-a e incendiando os navios no porto. O Lord Darkin foi decapitado. O pouso de Gralhas, sede da casa Sataunton, foi o próximo. Advertido de antemão, Lord Sataunton fechou os portões e conseguiu mandar um corvo para a Pedra do Dragão após o início do cerco. 9 dias depois de Lord Sataunton ter enviado o corvo, Meleys, a Rainha Vermelha, surgiu no céu, montada pela princesa Rhaenys. Sor Criston Cole se preparara para isso, colocando arqueiros e besteiros de prontidão junto com balistas armadas com pesados dardos de ferro. Meleys foi atingida várias vezes, mas ainda assim pairou baixo sobre a hoste, queimando homens e cavalos com suas chamas. Quando Meleys abocanhou um garanhão, rugindo, um rugido de resposta saudou, era o próprio rei Aegon chegando para a batalha, montado em Sunfyre, e com ele vinha Aemon em vagar. Mesmo em desvantagem, Rhaenys não fugiu, se em vez disso, virou Meleys para enfrentar os recém-chegados. Testemunhas viram os dragões dançando 300 metros acima do campo de batalha, com chamas cruzando o céu.
A mandíbula de Meleis se fechou ao redor do pescoço de Sunfire momento em que Vagar mergulhou, mandando os 3 dragões rodopiando na direção do chão. Aemon e Vagar foram os únicos a sair incólumes da batalha final de sangue e fogo. Meleis teve várias fraturas ao cair e foi despedaçada, e ao lado de seu cadáver jazeu o que provavelmente era o corpo de Rhaenys, carbonizado além de qualquer reconhecimento. Aegon, por sua vez, quebrou várias costelas e o quadril e sofreu queimaduras em metade do corpo, as piores no braço esquerdo, onde o fogo de dragão derreteu sua armadura e afundiu a carne. Sunfire teve uma das asas meio arrancada. Como consequência da batalha, centenas de guerreiros, homens de armas e escudeiros perderam a vida, e mais uma centena morreu quando Sor Criston tomou o pouso de Gralhas e passou a guarnição no fio da espada. A cabeça de Lord Sataunton foi levada até Porto Real, assim como a de Meleis. Sunfire sobreviveu, mas permaneceu no pouso de Gralhas, incapaz de voar ou caçar, e, portanto, passou a ser alimentado e protegido pelos homens de Sor Criston, deixado para trás para defender o castelo. O rei Aegon II também sobreviveu, embora sofrendo e com muita dor, o que o tornou incapaz de governar. Em seu lugar, o príncipe Aemon assumiu a coroa do irmão, nomeando a si mesmo protetor do território e príncipe regente. Por todo o reino, no entanto, a maré começava a se virar contra os verdes. Graças à jornada do príncipe Jacaeres, milhares de homens do norte do vale estavam se juntando às forças de Rhaenyra nas terras fluviais. Na Campina, Lord Ormund Gotover marchara com uma força de 5.000 cavaleiros, arqueiros e homens de armas, assim como milhares de seguidores de acampamento, mercenários e plebeus quase imediatamente. Porém, Sor Alambesbur e Lord Alantarle começaram os ataques, invadindo acampamentos e matando batedores enquanto Lord Costine investia contra o comboio de bagagem dos Gotover. Enquanto isso, Lord Thaddeus Rovan se aproximava com uma hoste de tamanho igual para confrontá-lo. O Lord Ormund foi deixado implorando por ajuda de Porto Real. Mas as coisas também não iam tão bem no acampamento preto. Lord Corlys culpava a rainha Rhaenyra pela morte da esposa, a princesa Rhaenys. Então restou para Jacaeres, que mal tinha 15 anos no fim de 129 depois da conquista, resolver o impasse. Ele enviou o irmão príncipe Joffrey para a Vila Gaivota com Tiraxes para cumprir a promessa feita à Lady Jane Arryn e mobilizar um dragão para a defesa do vale. Com ele foi Rhaena, filha do príncipe Daemon com Laena Velaryon, cujo filhote de dragão morrera cedo, mas ela ainda tinha 3 ovos de dragão que levava consigo para o vale com esperanças de que eclodissem. O príncipe Jacaeres também garantiu a proteção dos meios-irmãos, Aegon mais novo e Viserys, enviando ambos para Pentos, onde poderiam viver sob a proteção do príncipe da cidade. Enfim, Jacaeres nomeou Lord Corlys como mão da rainha, e juntos planejaram o ataque a Porto Real. Embora o costume Targaryen fosse casar irmão com irmã, ou ao menos casar membros da família uns com os outros, há relatos de homens Targaryen gostarem da companhia de filhas e às vezes esposas de seus súditos, em alguns casos, requerendo inclusive o direito à primeira noite. Entre a plebe de Pedra do Dragão, os Targaryen eram vistos mais como deuses do que como homens, e os filhos que geravam, os conhecidos popularmente como os sementes, ou eram considerados bênçãos, graças aos generosos presentes que os Targaryen ofereciam à mãe de tais crianças. O plano dependia muito de seus dragões. Os verdes tinham 4, mas Sunfire estava muito machucado para voar, a rainha Elaena estava abalada demais pelo luto para montar Dreanfire, e o príncipe Daeron estava em Vila Velha com Tessarion. Com isso, restava Aemon com Vagar. Mas Vagar era então a maior e mais poderosa dragão viva. Os pretos podiam ter mais dragões, mas Aegon mais novo ainda não montara a tempestade e logo iria para Pentos. Bailalu era uma mera filhote, e Tiraxes agora estava no vale. Assim, a questão dos 6 dragões sem mestre voltou à baila. De acordo com Cogumelo, foi ele que sugeriu que mais cavaleiros de dragão fossem encontrados entre aqueles ou nascidos das sementes de dragão ou filhos ilegítimos dos senhores Targaryen que haviam comandado Pedra do Dragão por mais de 200 anos. Para encontrar cavaleiros para os 6 dragões sem mestres, o príncipe Jacaeres ofereceu terras, riquezas e títulos de cavaleiro a qualquer homem que conseguisse dominar e montar uma das criaturas, assim como enobrecimento de seus filhos e bons casamentos para suas filhas. Muitos atenderam ao chamado, inclusive pessoas que não tinham razão para achar que eram sementes ou descendentes de sementes.
Dos que tentaram, 16 foram mortos pelas chamas ou mordidas dos dragões, inclusive Sor Setefon Darklin, senhor comandante da guarda da rainha, e Lord Gormon Massey. Mas a tentativa rendeu frutos. Vermitor, antigo dragão de Jaeleaeres, aceitou como mestre o alto e forte filho bastardo de um ferreiro conhecido como Ryu, o Martelo, ou Duro Ryu. Um homem de armas conhecido como Ulf, o Branco, por conta de seu cabelo, ou Ulf, o Ébrio, por sua inclinação à bebedeira, conseguiu montar Asa Prata, dragão da boa rainha Alysanne. Fumaresia, dragão de Laenor, foi reivindicado por um bastardo de 15 anos conhecido como Adam de Casco, que, junto ao irmão Alyn, teria importância na história posterior da dança. Adam e Alyn de Casco eram os filhos de Marilda, filha de um construtor naval que era uma capitã e comerciante tão astuta que, na época da dança, controlava uma frota de 7 navios. Os garotos tinham o cabelo prateado e os olhos violeta, indicando a descendência valeriana, mas Marilda se recusava a dizer quem era o pai deles. Isto é, até o príncipe Jacaeres convocar sementes do dragão. Por esse motivo, ela revelou aos garotos que eles eram filhos do falecido Laenor Velaryon, que todos sabiam que, em certa ocasião, visitará o estaleiro de Casco. No entanto, o nítido desinteresse de Laenor por mulheres levou a certa especulação sobre os filhos de Marilda talvez serem, na verdade, do próprio Lord Corlys Velaryon, que levou pessoalmente os garotos até o príncipe Jacaeres. Os 3 dragões selvagens se provaram um grande desafio. O velho, enorme e voraz canibal era considerado muito perigoso, e o dragão de couro claro conhecido como Fantasma Cinza era desconfiado e esquivo demais para ser abordado. Já o dragão amarronzado, conhecido como roubo-ovelha por sua predileção por carne de cordeiro, provou-se uma alternativa muito mais promissora. Dentre os que arriscaram domá-lo estava Alyn Velaryon que, junto com o irmão mais velho Adam, fora legitimado pela rainha a pedido de Lord Corlys e do príncipe Jacaeres. Mas Alyn acabou sendo queimado na tentativa e carregaria as cicatrizes pelo resto da vida. No fim, foi uma garota pequena, de pele marrom e 16 anos, conhecida como Urtigas, filha bastarda de uma prostituta das docas, que conseguiu amansar roubo-ovelha, oferecendo um cordeiro recém-abatido todas as manhãs até a fera ficar confortável o bastante com a presença da jovem para aceitar ser montada por ela. Com mais 4 cavaleiros de dragão ao seu lado conforme o ano de 129 depois da conquista chegava ao fim, o príncipe Jacaeres definiu uma data para o ataque a Porto Real, da primeira lua cheia do novo ano. Mas outra ameaça já se aproximava. 90 navios de guerra da Triarquia haviam deixado os degraus e estavam se aproximando da goela fruto das investidas de Soroto para trazer o reino das 3 filhas para o lado do neto. E, por sorte ou azar, o navio que levava os príncipes Aegon e Viserys até a segurança de Pentos trombou de frente com a frota da Triarquia. As embarcações de escolta enviadas para proteger o navio acabaram afundadas ou tomadas, e o barco com os príncipes foi capturado. Notícias do acontecimento foram transmitidas pelo próprio Aegon mais novo que, aterrorizado, chegou à Pedra do Dragão voando em um mortalmente ferido tempestade. O jovem dragão, que levava o príncipe em seu primeiro e único voo, sofrerá incontáveis machucados na fuga e morreu menos de 1 hora depois. O príncipe Viserys, por sua vez, escondeu seu ovo de dragão e tentou fingir que era um criado de bordo, mas foi traído pelo verdadeiro criado de bordo da embarcação e acabou sendo levado como refém. Esse tampouco foi o fim do problema. Apesar do aviso de Aegon mais novo, a frota da Triarquia já se abatera sobre os navios de Velaryon que bloqueavam a goela. A metade sul da frota passou reto por Pedra do Dragão para atacar Derivamarca, queimando Vila Especiaria e os navios em seu porto. Além de sitiar Maré Alta. Mas os pretos tinham uma arma que a Triarquia não tinha, e dragões. O príncipe Jacaeres e Vermax, junto com Asa Prata, Roubo-Ovelha, Fumaresia e Vermitor, apareceram no céu para fazer jorrar fogo sobre a frota. Das 90 embarcações que seguiam para atacar Pedra do Dragão, apenas 28 voltaram. E todas, exceto 3, pertenciam à cidade livre de Lige, cidade natal do almirante da frota. Isso daria início ao eventual colapso da Triarquia devido aos conflitos internos que se seguiriam. Mas a vitória contra a Triarquia veio a um custo altíssimo, a perda de 1/3 da frota dos Velaryon, a destruição de Vila Especiaria e Maré Alta, que esgotou boa parte da fortuna que a Serpente Marinha juntara e o pior, das vidas do príncipe Jacaeres e de Vermax. Os relatos diferem,
mas o que se sabe é que Vermax foi ferido em batalha e despencou no mar. O príncipe de Pedra do Dragão foi jogado na água e conseguiu encontrar destroços do navio, nos quais se amparou, mas besteiros o viram e atiraram até acertá-lo várias vezes. O príncipe pereceu e o corpo foi levado pelo mar. Além disso, ninguém soube o destino do jovem príncipe Viserys. Muitos presumiam que tivesse morrido quando o navio de seu captor fora tomado. 2 semanas depois, na Campina, Lord Ormund Gotover se viu entre os exércitos de Lord Rova a nordeste de Soralambesbur, Lord Alantarle e Lord Costane a sul, o que o impedia de bater em retirada até Vila Velha. Nas margens do Vinhomel, a hoste Gotover começou a ser massacrada até ser salva pela chegada oportuna e inesperada da Rainha Azul, Tessarion, carregando o príncipe Daeron nas costas. O mais novo dos filhos de Alicent fora protegido e escudeiro de Lord Ormund, mas fora mantido em Vila Velha por questões de segurança. Agora, porém, e por vontade própria, levará seu dragão para salvar seu guardião. A chegada do príncipe com Tessarion virou o jogo, colocando os inimigos e Gotover para correr e levando a captura tanto de Besbur quanto de Tarly, além de a morte de Lord Costane. Durante o banquete da vitória que se seguiu, o príncipe de 15 anos foi condecorado cavaleiro por Lord Ormund, que deu a ele a alcunha de Sor Daeron, o Audaz. Saber da derrota em Vinhomel fez as más notícias se acumularem em Pedra do Dragão, levando alguns a sugerirem que talvez fosse hora de Rhaenyra cogitar dobrar o joelho, mas a rainha estava irredutível. A guerra continuaria. Ela ainda tinha mais dragões que o meio-irmão e estava decidida a arrancá-lo do trono de ferro, só morrer tentando. Enquanto isso, em Porto Real, o príncipe Aemon Caolho chegará a uma conclusão simples. Determinando que a maior ameaça consistia no príncipe Daemon e na hoste que vinha sendo reunida em Arrenhal, ele propôs um ataque duplo. Do Lord Jason Lannister comandaria os homens das terras ocidentais pelo ramo vermelho enquanto Sor Criston Cole marcharia de Porto Real com um exército e o príncipe Aemon montado em Vagar. Em Arrenhal, as duas forças se encontrariam para destruir Daemon de uma vez por todas. Apesar dos argumentos contra a empreitada, o plano do príncipe Aemon acabou sendo colocado em prática. Sor Criston marchou 2 semanas depois, e Lord Jason e sua hoste surgiram das colinas ocidentais. Os Lannister e seus vassalos atravessaram com sucesso o Ramo Vermelho, mas o custo foi a morte de Lord Jason durante a 3ª tentativa, ferido por um escudeiro grisalho conhecido como Patê de Folha Longa. Mais tarde, Patê seria condecorado cavaleiro por Lord Piper, que o chamou de Folha Longa, o matador de leões. Após a morte de Lord Jason, Sor Adrien Tarbeck assumiu o comando da hoste e conseguiu liderar o último ataque para garantir a travessia. Na época, a guerra já se espalhara por boa parte do reino. Enquanto Lord Jason jazia à beira da morte, Lord Dalton Greyjoy, um salteador por natureza, conhecido e temido como Lula Gigante Vermelha, se identificou uma oportunidade de tomar mais territórios e fortuna das Ilhas de Ferro e enviou uma frota de dracares para se abater sobre os domínios Lannister. O Rochedo Casterly, comandado pela consorte de Lord Jason, Lady Johanna, fechou os portões, mas Lannisporto foi saqueado e centenas de mulheres e garotas levadas como esposas de Sal. No leste, Lord Valis Moton reuniu um exército para recuperar Pouso de Gralhas e tentou matar o ferido Sunfire. Mais de 60 homens, incluindo Lord Valis, pereceram na tentativa, pois o dragão furioso ainda preso ao chão por conta de seus machucados, lutou e acabou com os atacantes. Lord Manfred, seu irmão mais novo e herdeiro de Lord Valis, se encontrou o corpo do irmão 15 dias depois, mas àquela altura Sunfire já estava desaparecido sem deixar rastros. Foi na mesma época que aconteceu o ataque a Porto Real planejado por Rhaenyra muito tempo antes. O príncipe Daemon voou para sudeste saindo de Arrenhal, evitando a hoste de Sor Criston que avançava a pé, ou a própria Rhaenyra, por sua vez, vestiu sua armadura de escamas pretas e voou em Syrax até a cidade. Eles se encontraram no ar, acima da colina de Aegon. O pânico se espalhou quando o povo viu os dragões, pois a cidade havia praticamente sido esvaziada de protetores. A rainha Alicent tentou liderar o que restava das defesas da cidade, fechando os portões e enviando mantos dourados até as muralhas. Ordenou que o grande mestre Orville enviasse corvos aos senhores leais a ela, pedindo ajuda, mas no caminho até o viveiro Orville foi pego em uma emboscada por 4 mantos dourados que bateram nele, o amarraram e o jogaram nas celas pretas. Nesse meio tempo,
todos os capitães dos portões da cidade foram presos ou mortos pelos soldados rasos da guarda, que ainda estimavam o príncipe Daimon. Sor Gainine Gotover, que na hierarquia ficava abaixo apenas de Sor Luthor Largen, tentou soar o alarme para avisar do motim, mas foi preso, levado até Sor Luthor e sumariamente executado. Sor Luthor, que subira nas fileiras sob o comando do príncipe Daimon, ordenou que os portões da cidade fossem abertos para permitir a entrada de homens de armas e cavaleiros que desembarcavam das embarcações de Lord Corlys ao longo das margens do rio. Os dragões chegaram um por um, circulando a cidade ou pousando nas muralhas e torres. A rainha viúva Alicent se entregou junto com o pai, Sor Otto e Gotover, além de Sor Tilland Lannister e Lord Jasper Wilde, Lord Larys Strong, o mestre dos segredos, havia assumido. Alicent sugeriu uma reunião do Grande Conselho para decidir a sucessão, mas Rhaenyra rejeitou a oferta. Então, a rainha Alicent enfim dobrou o joelho perante Rhaenyra. A rainha Elaena, arrasada e deplorável, foi encontrada trancada em seu quarto de dormir, mas o rei Aegon II não foi achado em lugar algum e ele fugira da cidade. Seus filhos restantes, Jaelaer e Maelor, também tinham ido embora, assim como os cavaleiros da guarda real Sor Willis Fel e Sor Rickard Thorne. Apesar desse contratempo, Rhaenyra subiu no trono de ferro, austera e inabalável em sua armadura enquanto cada uma das pessoas no castelo era trazida diante dela e forçada a se ajoelhar, implorando por misericórdia e jurando lealdade. Mais tarde, o septão Eustácio afirmaria que Rhaenyra deixou o salão com as pernas e palmas das mãos cheias de cortes, evidências da rejeição do trono de ferro. Embora Porto Real fosse agora de Rhaenyra, a guerra não esmoreceu. Os homens das terras ocidentais continuaram avançando para leste para se juntar ao ataque a Arrenhal, embora a oposição dos senhores dos rios tenha cobrado seu preço. Sor Adrien Tarbeck foi morto, e o idoso Lord Umfreleford assumiu o comando, apesar de vários ferimentos que o deixaram confinado a uma liteira. Sor Criston e o príncipe Aemon também continuaram a marchar até Arrenhal, mas estradas em condições ruins e tempestades atrasaram o avanço. Na Costa do Óleo de Deus, Sor Criston venceu uma breve batalha, mas foi a única oposição que enfrentou. Ainda assim, quando enfim chegou a Arrenhal, encontrou os portões abertos e o castelo majoritariamente vazio, pois o príncipe Daemon e seus homens haviam abandonado o lugar para atacar Porto Real. O príncipe Aemon chegou no dia seguinte e proclamou terem conquistado ali uma grande vitória, embora tenha ficado furioso quando soube que Daemon o atraíra para longe de Porto Real deliberadamente para que Rhaenyra pudesse tomar a cidade. Mais represálias se seguiram. Convencido de que Larys, o pé torto, era um traidor que avisara ao príncipe Daemon quando a cidade estaria vazia, um furioso Aemon mandou que todos os homens e garotos com sangue dos Strong nas veias fossem executados. A fúria do príncipe Aemon levou à morte de quase todos em Arrenhal que tinham sangue dos Strong. A única exceção foi uma ama de leite chamada Alice Rivers, que era 2 ou talvez 3 vezes mais velha que o príncipe, embora aparentasse ser mais nova. Diziam que era meia-irmã de Lord Larys, e alguns alegavam ainda que era feiticeira ou bruxa. O príncipe Daemon não demonstrara interesse nela, mas o príncipe Aemon a levou de bom grado para a cama. Quando as forças Lannister chegaram à costa ocidental do Óleo de Deus, encontraram um novo exército para enfrentar um muito maior. Era liderado por Forrest Frey, senhor da travessia, assim como um bastardo Blackvold chamado Ruivo Robb Rivers. As forças foram logo incrementadas por 2.000 homens sob o comando de Roderick Dusty, senhor de Vila Acidentada, um guerreiro idoso e respeitável conhecido como Rod Ruína. Ele liderava uma companhia de guerreiros experientes e de barba grisalha que tinha marchado para o sul para morrer em nome de Rhaenyra. Os homens chamavam a si mesmos de Lobos do Inverno, um eco da antiga prática na qual idosos e filhos mais novos do norte sacrificavam a vida durante invernos rigorosos para dar a seu povo uma chance maior de sobreviver. Um segundo exército, comandado por Patê de Folha Longa, também chegou ao local. Preso entre 2 forças leais a Rhaenyra, Lord Leford tentou resistir, encurralado com o lago à retaguarda, enviando corvos com a esperança de obter ajuda. O ruivo Robb Rivers, porém, era o melhor arqueiro de Westeros e abateu 1 a 1 com seu arco. No dia seguinte, mais forças de Rhaenyra chegaram, incluindo Sor Garibaldi Grey, Lord John Caorton e o novo senhor de Corvarbor, um garoto de 11 anos chamado Benjicot Blackvold. A batalha mais sangrenta da guerra começou no nascer do sol do dia seguinte.
Historiadores deram a ela o nome de Batalha do Lago, mas aqueles que sobreviveram a apelidaram de o Banquete dos Peixes. Centenas de homens das terras ocidentais foram empurrados para dentro da água e mortos ou afogados. 2.000 homens jaziam mortos ao cair da noite, incluindo os lordes Frey, Leford e Caorton. 2/3 dos lobos do inverno também morreram, pois tinham pedido a honra de liderar o ataque e se atiraram nas lanças dos Lannister. Foi uma vitória das forças de Rhaenyra, mas uma que cobrou um alto preço. Em outros locais do reino, Lord Ormund e o príncipe Daeron venceram outras vitórias menores para Aegon, forçando os lordes Rovo e Oakiar assim como os senhores das Ilhas Escudo a se renderem. De Ponta Tempestade, Lord Borros Baratheon juntou quase 6.000 homens, mas em vez de marchar até Porto Real para libertar a cidade de Rhaenyra, como os verdes esperavam, foi na direção das Montanhas Vermelhas de Dorne sob o pretexto de lidar com salteadores dorneses que atravessavam as marcas, embora muitos sussurrassem a quem quisesse ouvir que era mais uma questão de ele estar fugindo dos dragões que se aproximavam. Enquanto isso, Lord Dalton Greyjoy e seus saqueadores novo agindo por interesse próprio tomaram controle de boa parte de Ilha Bela enquanto Lord Farman estava preso em Belcastro, e suas súplicas foram em vão. Quando Belcastro enfim caiu, a lula gigante vermelha pegou 4 das filhas de Lord Farman como esposas de Sal, dando a quinta menos atraente ao irmão Veron. Em Arrenhal, os homens do rei estavam ficando sem comida e pasto, e tanto pessoas quanto cavalos estavam morrendo. Os campos ao redor do castelo estavam queimados e estéreis, e grupos de busca de suprimentos que ousavam se afastar demais de Arrenhal acabavam não voltando. Sor Criston insistia em uma retirada para sul, onde as forças de Aegon eram mais fortes, mas o príncipe Aemon considerava aquela uma solução covarde. Incapazes de achar um meio-termo, os dois grupos se separaram. Sor Criston levou seu exército para sul, com esperanças de se juntar a Lord Ormund e ao príncipe Daeron, ou já o príncipe Aemon decidiu usar vagar para queimar os castelos e terras dos pretos e para matar quaisquer dragões e cavaleiros de dragões que Rhaenyra mandasse atrás dele. O príncipe acreditava que ela não enviaria todas as feras ao mesmo tempo, e Vagar já tinha matado 2 dos dragões dos pretos, então estava confiante. De volta a Porto Real, a rainha Rhaenyra estava focada em comandar do Trono de Ferro, recompensando apoiadores e punindo traidores. Algo a se considerar era que Lord Larys, o pé torto, continuava desaparecido, e Rhaenyra anunciou uma recompensa por sua captura. Prêmios também foram oferecidos pela cabeça de Aegon, o usurpador, seus filhos Jaelaer e Maelor e os falsos cavaleiros da Guarda Real, Willis Fel e Ricard Thorne. A rainha Alicent foi poupada do machado do Carrasco, ao contrário de Sor Otto e Gotover, Lord Jasper Wilde e Lords Rosby e Stockevort. Sor Tyland Lannister foi entregue aos torturadores com esperanças de que revelasse onde o tesouro real fora escondido. Para assumir seu lugar como senhor tesoureiro, a rainha escolheu Bartimos Celtigar, senhor da Ilha da Garra. Lord Bartimos era um homem abastado, implacável e inteligente, assim como ferrenho apoiador da rainha, mas ainda assim se tornou bastante impopular devido às suas medidas para repor o tesouro, impondo muitas novas taxas e aumentando tanto impostos quanto tarifas. As demandas pesaram sobretudo nos mercadores e comerciantes de Porto Real, que já haviam sofrido consideravelmente graças ao bloqueio dos Velaryon. Aqueles que não podiam ou se recusavam a pagar tinham as embarcações e cargas tomadas. Lord Celtigar chegou ao ponto de decretar que todas as execuções acontecessem no Fosso dos Dragões para que os cadáveres fossem usados na alimentação das criaturas, e definiu também que espectadores deveriam pagar 3 tostões de entrada se quisessem assistir à alimentação. O tesouro foi reabastecido, mas ao preço de fazer os porto-realenses odiarem a gananciosa rainha, a quem apelidaram rapidamente de O Rei Maegor com tetas. A rainha convocou os filhos ainda vivos. Aegon mais novo e príncipe Joffrey para que Joffrey fosse nomeado príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Até a antiga consorte de Daemon, Mysaria, foi para a corte na época. Não assumiu um lugar formal no pequeno conselho, mas Lady Miséria logo foi incumbida de ser a senhora dos segredos da coroa, e muitos diziam que o príncipe Daemon passava todas as noites com ela, supostamente com autorização de Rhaenyra. O septão Eustace relatou mais tarde que a rainha foi ficando cada vez mais robusta, comendo demais nas refeições, e que com frequência se cortava no trono de ferro sempre que se dignava a se sentar nele.
Na Campina, Ormúndigotover sitiou Mesalonga, sede da casa Meriviartir. 30 léguas a nordeste, Ponte Amarga morada de Lady Casvel, viúva do homem que o rei Aegon decapitara, se estava lotada de refugiados. Os portões do castelo tinham sido bloqueados a mando da senhora, e os cidadãos receberam a ordem de negar refúgio a qualquer nobre que os procurasse. Mas Sor Ricard Thorne da Guarda Real e o príncipe Maelor, então com 2 anos, conseguiram entrar, disfarçados de viajante e seu filho pequeno. Em uma estalagem chamada Cabeça de Porco, o ganancioso estalajadeiro fez um cavalariço vasculhar os bens do homem, descobrindo assim um manto branco enrolado ao redor de um ovo de dragão verde repleto de veios prateados. Rhaenyra prometia uma recompensa pela captura dos 2 que era alta demais para resistir, e uma turba logo se formou no local, tanto Sor Ricard quanto Maelor foram mortos em meio ao caos. Dizem que quando chegou com homens de armas para analisar a cena, Lady Casvel ficou pálida. O cadáver de Sor Ricard e a cabeça do príncipe Maelor foram mandados para Porto Real a mando da senhora, enquanto enviava o ovo de dragão para Lord Gotover com a esperança de que aquilo poupasse Ponte Amarga de sua ira. Mas não poupou. Quando Mesalonga caiu, Lord Ormond limpou o lugar de riquezas e suprimentos antes de marchar até Ponte Amarga com o príncipe Daeron. Lady Casvel foi até a muralha e pediu que lhe fossem oferecidos os mesmos termos que Lady Meriviartir receberá em Mesalonga, mas o príncipe Daeron jurou que ela e os seus receberiam o mesmo tratamento que haviam dedicado ao seu sobrinho, Maelor. Ponte Amarga foi saqueada, muitas de suas construções queimaram com fogo de dragão, e pessoas que tentavam lutar ou fugir foram passadas no fio da espada. Lady Casvel, de coração partido, escancarou os portões do castelo. No topo da guarita, com uma forca ao redor do pescoço, implorou que os filhos fossem tratados com misericórdia antes de saltar para a morte. Lord Ormond não feriu os filhos e filhas da senhora, enviados para a Vila Velha como prisioneiros, mas a guarnição do castelo não teve o mesmo destino. Nas terras fluviais, o príncipe Aemon continuava com seus planos, voando em vagar para tocar fogo em metade do território, queimando todas as cidades e todos os vilarejos por onde passava. Já o plano de Sor Criston Cole teve menos sucesso. 3 dias após Sor Criston abandonar a Rainhal para marchar para sul, Sabita Frey, Senhora das Gêmeas, chegou com suas forças para tomar o castelo. Apenas Alice Rivers permaneceu, alegando que o príncipe Aemon a deixará com um bastardo de dragão na barriga. E as coisas só pioraram para Sor Criston depois disso. Quando seu exército voltou a marchar, batedores se depararam com cadáveres de armadura vítimas do banquete dos peixes sentados, dispostos como se estivessem em um festim. Os criadores do macabro quadro ficaram escondidos por 4 dias e depois começaram a atacar a coluna. No vilarejo de Olmos Cruzados, um dos banquetes de corpos se revelou uma armadilha, e os supostos cadáveres saltaram de pé e mataram uma dezena de batedores. Depois ficou-se sabendo que um mercenário miriano a serviço de Lord Vance de Pouso do Viajante, conhecido como Trombo Negro, fora mente por trás da empreitada. Sor Criston encontrou um exército 2 vezes maior que o dele o aguardando no topo de uma alta serra rochosa. Percebendo que o inimigo estava descansado e tinha a vantagem de estar em terreno alto, Sor Criston enviou um porta-estandarte da paz para negociar com eles. Liderando a hoste estavam Sor Garibaldi Grey, o homem conhecido como Folha Longa, o matador de leões, e Rod. Ruína. Sor Criston ofereceu sua rendição, mas os oponentes rejeitaram a proposta. E quando Criston argumentou que muitos dos homens do próprio inimigo iriam morrer na luta, também foi desprezado. Os lobos do inverno estavam ali e achavam que era melhor morrer com a espada em mãos. Sor Criston Cole então desafiou os 3 a um combate individual, mas a ameaça foi respondida com 3 flechas que voaram do topo da encosta, matando Sor Criston. E assim pereceu o Fazedor de Reis, lembrado como um dos melhores e piores homens a vestir o manto branco. Na batalha desbalanceada que se seguiu, a hoste dos Verdes perdeu centenas de homens. Sor Garibaldi Grey chamou o evento de massacre em vez de batalha, e mais tarde Cogumelo apelidou o acontecimento de baile do açougueiro. No dia da donzela do ano de 130 depois da conquista, a cidadela de Vila Velha enviou 300 corvos brancos para anunciar que o inverno havia enfim chegado, mas para a rainha Rhaenyra eram tempos felizes, com o Fazedor de Reis morto e o trono sob seu controle.
A casa Velaryon dominava o Mar Estreito, uma vez que a triarquia se desfizera, e a donzela do Vale começara a enviar homens para se juntarem às forças de Rhaenyra, assim como fizeram Lord Manderly e Porto Branco. O poder dela crescia enquanto o de Aegon minguava. No entanto, a guerra estava longe de ser vencida. Aegon ainda não fora capturado, assim como sua filha e herdeira restante, já ele a era. O mesmo podia ser dito sobre Larys Strong, o Pé Torto. A maior parte dos cavaleiros do oeste estava morta ou dispersa, e a lula gigante vermelha e seus salteadores ainda arrasavam a costa ocidental. Mais importante era o fato de que a cruzada de terror do príncipe Aemon prosseguia nas terras fluviais. Cidades, vilarejos e castelos todos caíam perante as chamas devagar. Ele até retornou a Arrenhal para incendiar a estrutura de madeira do local, matando inúmeros cavaleiros e homens de armas. Slade Sabita, porém, conseguiu se salvar se refugiando em uma latrina. Quando enfim saiu do esconderijo, soube que Alice Rivers havia escapado, levada pelo príncipe Aemon. Homens das terras fluviais leais à rainha começaram a pedir que esta enviasse dragões para protegê-los. Há uma curiosa nota de rodapé na história da dança que aconteceu nessa época. Todos os cronistas concordam que Sor Byron Svan, segundo filho de Lord Svan de Pedrelmo, decidiu matar um dragão usando um escudo polido que hipnotizaria a fera. Fora essa estratégia que Sor Servin do escudo espelhado, suma figura histórica da Era dos Heróis usará para matar o dragão Urrax, de acordo com as canções. Sor Byron morreu depois de tentar tal tolice, mas a curiosidade está no fato de que os cronistas não concordam sobre qual dos dragões foi seu alvo. Muncon acreditava que fosse Vagar, com base no relato de Orville. Cogumelo afirmava ter sido Syrax. Eustace, muito depois dos eventos, sugeriu que, na verdade, ele tentará matar Sunfire, mesmo como o paradeiro do dragão desconhecido à época. Mas a maior ameaça ainda estava ao sul, pois Lord Ormund e o príncipe Daeron se moviam inexoravelmente na direção de Porto Real, derrotando todos que se opunham a eles e depois os forçando a se juntar a seu exército para que este crescesse cada vez mais. Em resposta, debates acalorados surgiram entre os membros do pequeno conselho da rainha. Lord Corlys sugeriu que era hora de começar a negociar oferecendo perdão aos grandes senhores que haviam seguido Aegon, deixando a fé cuidar tanto da esposa quanto da mãe de Aegon, e mandando Aegon e Aemon para a muralha. Daemon discordou, querendo a destruição de seus inimigos. Rhaenyra chegou a um meio-termo, no qual propunha oferecer termos e perdão aos Baratheon e Lannister. Mas só depois que Aegon e Aemon fossem mortos. Enquanto Rhaenyra permaneceu com Adam Velaryon e o príncipe Joffrey para defender a cidade com seus 3 dragões, o príncipe Daemon pegou Caraxes junto com Urtigas e Robovelha para caçar Aemon, Caolho e Vagar. Isso deixou os recém-enobrecidos Duro-Rio Martelo e Ulf Branco como eram então conhecidos, a cargo de levar seus dragões para Tumbleton, último quartel-general leal entre Lord Ormund e Porto Real. Rhaenyra ordenou que matassem o príncipe Daeron e Tessarion, rejeitando a sugestão de Lord Corlys de o fazer prisioneiro e um valioso refém. Uma das mais lamentáveis cenas que ocorreram na corte durante a guerra foi quando a rainha Alicent se aproximou da rainha Rhaenyra de joelhos, implorando que Rhaenyra deixasse de lado a vingança contra os filhos dela. Quando Rhaenyra respondeu que o sangue de seus próprios filhos mortos sujava as mãos de Aegon mais velho e Aemon, Alicent retrucou que era sangue bastardo derramado na guerra, menos importante que o sangue legítimo dos próprios filhos. Rhaenyra então ameaçou arrancar a língua de Alicent se ela ousasse voltar a chamar seus filhos de bastardos. Mas a maré começou a virar contra Rhaenyra em Tumbleton, uma próspera cidade às margens da nascente do Vago sob o controle da casa Footle. Milhares de tropas se juntaram ali vindas das terras fluviais e dos territórios banhados pelo Água Negra, incluindo os lobos do inverno restantes. Segundo algumas fontes, mais de 12.000 homens se reuniram sob os estandartes de Rhaenyra, mas os comandantes não perceberam que havia espiões infiltrados à espreita entre eles. No entanto, não importava quantos realmente fossem, ainda eram em muito superados pelos números do exército Igotover, que se aproximava. Tinham Vermitor e Asa Prata de seu lado, porém, graças a Ulf Branco e Duro-Rio Martelo, e aquilo deveria dar a ele certa vantagem sobre o príncipe Daeron e Tessarion. Quando chegou a Batalha de Tumbleton, o exército sob o comando de Sor Garibaldi Grey foi forçado a recuar para trás das muralhas da cidade sob ataque de Lord Ormund.
Rod Ruína e os lobos do inverno ainda vivos avançaram em uma investida feroz ao redor do flanco da hoste Gotover, e no meio do caos conseguiram abrir caminho por entre uma grande quantidade de homens, procurando Lord Ormund em pessoa, que comandava a hoste sob o estandarte do dragão dourado do rei Aegon. Dizem que Lord Roderick, embriagado pela fúria da batalha, estava coberto de sangue dos pés à cabeça quando abriu caminho até Lord Ormund. Teve o braço do escudo golpeado na altura do ombro pelo machado longo de Sor Brindon e Gotover, primo de Ormund, mas Rod se vingou matando Sor Brindon e ainda abatendo Lord Ormund antes de também perecer. A morte do mais feroz dos comandantes de Aegon deveria ter virado o jogo e, de fato, parecia que era isso que aconteceria quando Daeron e Tessarion surgiram no horizonte. Mas então Vermitor e Asa Prata decolaram. E em vez de se virarem para enfrentar Tessarion, começaram a derramar fogo sobre Tumbleton. Ulf Branco e Duro Rio Martelo ficariam para sempre lembrados como os dois traidores quando, junto com Tessarion, transformaram Tumbleton em uma pira, matando milhares de pessoas. Sor Garibaldi Grey morreu engolfado por chamas de dragão, enquanto Patê de Folha Longa era atropelado na luta. Os infiltrados dentro das muralhas da cidade escolheram esse momento para agir, matando os soldados que manejavam os portões e os escancarando. O mesmo ocorreu no castelo. Os defensores restantes foram mortos, e a plebe brutalizada e morta. Tumbleton em si nunca mais se recuperaria do que se passou ali. Nos anos seguintes seria reconstruída, mas a nova cidade se limitaria a 1/10 do que a predecessora um dia foi. Dragões também voavam pelas terras fluviais, pois Aemon Caolho continuava a sua cruzada de terror montado em Vagar. O príncipe Daimon e Urtigas, com Lagoa da Donzela como base, repetidamente o caçaram em Caraxes e Robovelha, mas não o encontraram. Quando Lord Moton sugeriu que procurassem separadamente para cobrir o dobro de terreno, o príncipe se negou, certo de que Vagar conseguiria derrotar quaisquer dos dragões deles se estivessem sozinhos. No entanto, Cogumelo depois sugeriu outra causa para a recusa de Daimon, a possibilidade de ele e Urtigas terem se tornado amantes. Tal teoria é apoiada pelo livro Crônicas de Lagoa da Donzela, atualizado pelo mestre de Lord Moton, que registrou que o príncipe e Urtigas eram inseparáveis e tinham quartos anexos, e que Daimon com frequência a presenteava e se banhava com ela. Enquanto isso, em Porto do Dragão, começou a se espalhar o boato de que um navio estrangeiro testemunhara a luta entre dois dragões, e os pescadores locais depois encontraram os restos mortais de Fantasma Cinza na base do Monte Dragão. Sir Robert Quincy, Castelão de Rhaenyra, apontou Canibal como culpado, devido ao longo histórico do dragão selvagem de atacar os pares menores. Mas Baela Targaryen, filha do príncipe Daemon com a primeira esposa, Laena, uma donzela selvagem e obstinada com então 14 anos, questionou a afirmação de Quincy e se ofereceu para voar em Baila-Lua para descobrir a verdade. Sir Robert a proibiu, mas, naquela noite, seus guardas a pegaram tentando contrariar sua ordem. Baela não era a única curiosa quanto ao destino de Fantasma Cinza. Naquela mesma noite, protegida pela escuridão, uma embarcação de pesca, capitaneada por Tom Barba Presa e seu filho Tom, Língua Presa, aportou sem ser notada na costa leste, perto dos restos mortais de Fantasma Cinza. Os homens a bordo haviam ouvido falar da briga entre dragões, incluindo a alegação de marinheiros de que um deles era cinza e o outro dourado. Além de pai e filho, o barco carregava dois homens conhecidos apenas como primos ou até as ilhas, mas falaremos mais sobre isso adiante. Quando Porto Real ficou sabendo da traição de Tumbleton e da destruição das terras fluviais, o Conselho Preto discutiu sobre como preparar as defesas da cidade para a chegada iminente do Exército Verde. Contra Daeron e os dois traidores, Porto Real tinha 6 dragões dentro de suas muralhas. No entanto, a traição de Duro Rio Martelo e Ulf Branco gerara dúvidas sobre a lealdade dos outras sementes de dragão, especialmente Soradon Velaryon, antes Adão de Casco, que se encontrava instalado no Fosso dos Dragões para poder montar em fumaresia assim que fosse necessário. Dentre os que insistiam que a rainha prendesse Soradon e Urtigas estavam Lord Bartimos Celtigar, Sor Luthor Largen e o senhor comandante da Guarda Real, Sor Loren Marbra. Os Manderly, Sor Torren e Sor Medric, que tinham sido acolhidos no conselho ao trazer navios e homens de Porto Branco, concordavam. Lord Velaryon e o grande mestre Gerardes foram os únicos do Conselho Preto a objetar. Misaria, o Verme Branco, foi chamada para aconselhar a rainha. Informou a Rhaenyra que Urtigas já a havia traído,
pois agora dividia a cama com o príncipe Daimon. Em um acesso de fúria, Rhaenyra mandou que Adam fosse preso e interrogado com brutalidade, e enviou uma mensagem a Lord Moton ordenando que matasse Ortigas. No entanto, Sor Adam foi alertado da prisão iminente e escapou com fumaresia. Lord Corlys foi preso no lugar dele e acusado de ter ajudado na fuga de Adam, o Serpente Marinha não negou. O grande mestre Gerardis também ficou sob suspeita, tendo defendido as sementes de dragão, mas foi poupado da prisão e, em vez disso, enviado à Pedra do Dragão. A cidade esperou com ansiedade pelo aparecimento do inimigo, imersa em terror pelo que viria a seguir. Isso deixou os porto-realenses ávidos por um líder, e nesse vácuo surgiu um pedinte de pés descalços e sem uma das mãos, que provavelmente fora decepada como punição por roubo. Ele seria lembrado depois como pastor, e profetizou a queda tanto de Rhaenyra quanto de Aegon II, dizendo que Porto Real logo estaria livre de dragões e cavaleiros de dragão. Multidões sofregas cresciam cada vez mais até milhares de pessoas estarem se juntando para ouvi-lo falar. Mas o ataque contra Porto Real não era tão iminente quanto se temia. Ao sul, as forças leais ao rei Aegon II estavam em pura desordem. Com Lord Ormund morto, um primo desconhecido chamado Sorobert reivindicara o comando da hoste Gotover. Lord Unvimpeak, Sor Jon Roston, o ousado, e Lord Ovai Borney, um dos homens que se infiltrara em Tumbleton e abrirá os portões, também sugeriram que estavam à altura de liderar as forças reunidas. O exército à deriva logo caiu em uma orgia de pilhagem, estupros e assassinatos, todos perpetrados contra os indefesos sobreviventes de Tumbleton que durou por dias. Nem mesmo as septãs santas foram poupadas, nem as irmãs silenciosas juradas a servir ao estranho. O príncipe Daeron exigiu que Sorobert colocasse um fim naquela perversão, mas ele foi incapaz. Os outros candidatos a comandante tampouco foram bem-sucedidos. Sor Jon Roston capturou a esposa de Lord Footly, Charisse, como prêmio de guerra, matando Footly quando o Lorde protestou, enquanto Lord Peak sacou uma adaga e apunhalou Lord Borney no olho depois de uma discussão acalorada durante um de seus conselhos de guerra. Os dois traidores, porém, rapidamente se provaram os piores infratores, demonstrando a mesmíssima avareza que os fizera virar a casaca antes. Ulf Branco, o bêbado que dizia ter alimentado seu dragão com algumas donzelas que não o haviam satisfeito, decidiu que queria comandar Jardim de Cima. Rio Martelo, que agora chamava a si mesmo de senhor, tinha pretensões ainda maiores de tornar-se rei. Embora fosse filho de um ferreiro comum, Martelo era um homem enorme, com mãos tão fortes que, diziam, conseguia torcer barras de ferro. Usava como arma um martelo de guerra, com o qual distribuía golpes massacrantes. Em batalha, voava em Vermitor, antes montado pelo próprio velho rei, e de todos os dragões em Westeros, apenas Vhagar era mais velho ou maior. Por quê, então, não deveria ele governar também? Nenhum dos dois parecia inclinado a ajudar a liderar um ataque contra Porto Real. E, conforme os dias passavam, o antigo exército de Ormund continuava imóvel, preso em Tumbleton sem direção, e começou a minguar dia após dia conforme homens desertavam. Enquanto isso, em Lagoa da Donzela, Lord Moton receberá de Rhaenyra a ordem de matar Ortigas, mas ele e seu mestre tinham decidido que era mais prudente antes informar o príncipe Daemon de tal ordem. No dia seguinte, aos prantos, Ortigas foi separada do príncipe, voando em roubovelha para um paradeiro desconhecido. Daemon Targaryen se despediu de Lord Moton, mas em vez de voltar à corte como Rhaenyra desejava, voou para Arrenhal com a esperança de que Aemon enfim o enfrentasse. Logo após sua partida, Lagoa da Donzela baixou os estandartes de Rhaenyra e o substituiu pelo dragão dourado do rei Aegon II. Daemon e Caraxes passaram 13 noites em Arrenhal, esperando por Aemon, e o príncipe marcou a passagem de cada noite entalhando um risco no represeiro que era a árvore coração do castelo, talhos profundos que ainda permanecem visíveis e que dizem sangrar novamente toda a primavera. No 14º dia, uma imensa sombra sobrevoou o local e Vhagar pousou, trazendo o príncipe Aemon e a amante grávida, Alice Rivers. Aemon afirmou que Alice o levará até o tio, depois de ter visões daquele encontro entre nuvens de tempestades e chamas. Daemon montou em Caraxes e Aemon montou em Vhagar, e, acima do olho de Deus, enquanto o sol se punha, batalharam um contra o outro. O céu pareceu queimar em chamas antes de os dragões se engalfinharem, rasgando e mordendo.
Dizem as histórias que enquanto as feras despencavam do céu, o príncipe Daimon saltou de um dragão para o outro, arrancando o elmo do sobrinho e enfiando Irmã Sombria tão fundo no olho cego de Aemon que a ponta da lâmina saiu pela garganta do jovem príncipe. Foi uma vitória que custou aos dois, pois, no momento seguinte, os dois dragões caíram no lago com uma força tremenda. Caraxes, com uma asa arrancada e a barriga aberta, arrastou-se até a costa antes de falecer, mas vagar afundou sob as ondas. Anos depois, quando seus restos mortais foram encontrados, os ossos do príncipe Aemon, envolvidos pela armadura, foram achados ainda presos à cela, com Irmã Sombria enfiada até o punho na órbita. O corpo do príncipe Daimon nunca foi encontrado. Era o 22º dia da quinta lua de 130 depois da conquista. A morte de Vhagar aos 181 anos de idade marcou o falecimento da última dragão que vira a época de Aegon, o Conquistador. Quando morreu, era quase tão grande quanto Balerion, o Terror Negro. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!